Olá a todos e a todas. Olá a todos e a todas que estão entrando aí com a gente na Sala Verde Reap. Vamos ver se o... Oi, Irene, tudo bom? Irene Caniato, aí do Paraná, da Rea Paraná. Vamos... Boa tarde para todos e todas que estão entrando aí com a gente. Vamos ver se o Marcos entra aqui. E aí a gente vai conversar. Olha que bacana, o pessoal lá, a Carol da Edília Solteira, docente lá, colega nossa. O pessoal do PGEA, estão ouvindo bem? Janaína, Karina, o pessoal da REAP. Estão me ouvindo bem, Bruno? Muito bom estar com vocês aí também. Monique, tudo bem? A imagem, vão me falando, tá? Meninos aí do PGEA. Fernanda, obrigada, gente. Vamos ver se o professor Marcos então entra. Estou esperando, aguardando ele. Na hora que ele der um sinalzinho aqui, aí o Marcos entrou. Oi, Marcos. Vamos chamar já aqui então. Vamos ver se a gente consegue aqui efetuar. Primeira vez aqui via Instagram, fazendo uma live por meio da Sala Verde Reap. Marcos, eu te chamei, tá? Já entrou aqui. Oi, Oi, tudo bom, Marcos? tudo bem, e você? Tudo bem, tá meio virada a imagem aqui. É, Aí, parece que então vai ter que ficar na mão mesmo, porque está carregando e aí deitado daria, né? sim. Não adianta, fica aqui na mão. E aí, o que fez com? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Para a gente é um prazer tê-la aqui. É a nossa primeira experiência, né, Marcos, em relação a essa plataforma do Instagram. Também a gente está aprendendo, então é um bate-papo mesmo, utilizando aí o Instagram da Sala Verde Reap, que é a rede de educação ambiental da Alta Paulista. Então, para a gente é uma grande honra tê-lo aqui. Já várias pessoas aí mandaram um oi para a gente. Tem o pessoal do Paraná, já vi gente do Rio Grande do Sul, lá do mestrado e do doutorado em Educação Ambiental da FURG. Então, tem um pessoal aí bem variado, tá? E é isso, né? A gente está aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a temática. Alguém está falando, Marcos, você pode dar uma xícara. Então, Pessoal dando ideia para você. fazer o quê? Colocar uma xícara e o celular dentro, porque aí o fio fica embaixo. Alguém te deu uma sugestão aqui. Mas O pessoal vai interagindo. Mas vê o que é melhor para você, tá? Tranquilo. vamos ver, acho que vai dar sim. Aí se carregar um pouquinho, depois eu tiro da tomada. Tá. Se você também achar melhor eu tirar os comentários por enquanto, a gente tira e depois a gente volta, tá? Se você também preferir. Não, tranquilo. Então tá bom. Bom, pessoal, então vamos aí bater um papo com o Marcos Sorrentino, né? Todo mundo que está aí, a grande maioria já conhece o Marcos, já ouviu falar do Marcos. O professor Marcos é o professor da USP, né? Ele que é o coordenador da OCA, que é do Laboratório de Políticas, né? Educação, E Educação Ambiental. educação e política Educação ambiental. Isso, Educação e Política Ambiental. E também o Marcos, ele é membro, né, Marcos, da ANPEA, né? Da Articulação Nacional de Políticas Públicas aí da Educação Ambiental. Bom, o Marcos, para quem, eu acho que as pessoas já devem conhecer, mas os novatos, os alunos aí novos, que eu vi que estão por aí, né? O Marcos foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, no governo Lula, né?
e também ele ajudou a parte também deixa eu olhar aqui, a construção, obviamente, da política ambiental do Ministério da Educação. Então, o Marcos tem uma vasta experiência com políticas públicas no campo da educação ambiental, e aí nosso papo é em relação à educação, obviamente, ambiental, dentro desse momento da pandemia e pós-pandemia. Então, até queria colocar aqui, né, para a gente bater esse papo, né, Marcos, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, para todos nós, em vários contextos, e ainda vivenciando o desmonte da estrutura política administrativa responsável pela Política Nacional de Educação Ambiental, né? Como a extinção do Departamento de Educação Ambiental, do Ministério do Meio Ambiente, assim como a Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC, entre tantas outras ações que vêm ocorrendo aí no campo socioambiental que a gente vem acompanhando. E a gente vê que vários grupos aí da área de educação ambiental, entre outros, vem tentando reagir a tudo isso e também enfrentando, né, dentro de uma pandemia. E assim, no sentido de resistência, a gente vê vários colegas profissionais da área da educação ambiental buscando preservar os espaços de diálogos, os espaços de discussão e também de participação da sociedade junto às instituições, junto a alguns órgãos, né, e etc. A própria REBEA, né, a gente estava vendo esses dias aí, a REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, acabou lançando um programa, né, Educação Ambiental Resiste. Também tem alguns grupos, como, por exemplo, o Observatório de Educação Ambiental, que é o Observar, que é outro espaço também de diálogo, de discussão, e é um espaço também de ação e de responsabilidade coletiva, né, pensando assim, que zelam por pessoas, por todos aqueles que atuam com a educação ambiental. E entre esse e outros grupos estão à frente aí da resistência política e socioambiental atual. Sabemos que a destruição ambiental, né, de uma forma geral, direta e indiretamente, diria até direta, ela contribuiu e contribuíram, né, as destruições para a pandemia. E a gente sabe que existem vários indícios de pandemias futuras, né? E no Brasil, a gente está vivenciando, além da pandemia, né, junto com a pandemia, eu diria, ações de uma necropolítica, que cada vez mais estão evidentes, né? Quem está acompanhando dia a dia aí. Então, assim, Marcos, diante dessa pequena introdução, essa breve, como é que você, com toda a sua vasta experiência no campo da educação ambiental e também no campo das políticas públicas, como é que você vê o papel da educação ambiental nos dias atuais e quais são os desafios desse campo, né, da educação ambiental nos tempos da pandemia e pós-pandemia? Obviamente, essa grande questão tem a ver com o tema aí que a gente propôs a falar, né, para você apresentar um pouquinho também da sua experiência, que são os desafios da educação ambiental. Bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Angélica, e todo o grupo aí da Sala Verde, da Rede de Educação Ambiental que vocês articulam, pela oportunidade do diálogo, pelo convite, meus cumprimentos pela interiorização da educação ambiental, né, por estarem fazendo a educação ambiental estar presente em todo o território do estado de São Paulo e contribuindo para que ela não seja uma bandeira apenas de gestores de política pública ou apenas das capitais, mas ela que a educação ambiental seja uma prática cotidiana exercitada por todo o tecido social. E iniciativas como essa de constituição de redes e salas verdes e coletivos educadores e comissões de meio ambiente e qualidade de vida nas escolas, fora das escolas, em cada território relacional desse país, são muito importantes para que a gente tenha uma educação ambiental que não seja para inglês ver, não seja uma educação ambiental só para dourar a pílula, mas que seja
efetivamente comprometida com a transformação da sociedade. E eu diria que o principal desafio da educação ambiental nesse período de pandemia e de pandemônio e no pós-pandemia, e eu espero no pós-pandemônio, é o desafio de nos fazer pensar, de fazer e contribuir para que as pessoas pensem, de instigar, de provocar, de disponibilizar repertórios, disponibilizar um ferramental que contribua para que o pensamento seja o pensamento praxeológico, né? O pensamento reflexivo, profundo, crítico, alicerçado no contexto onde as pessoas que o exercitam vivem. Parece algo trivial, né? Dizer que a tarefa primeira, o desafio primeiro da educação ambiental é o de incentivar o pensar. Mas eu tenho remetido para um texto que eu li recentemente acho que é Sérgio Guerra, o nome do autor, que recupera um livro da minha adolescência, um autor da minha adolescência que me encantou muito, chamado Albert Camus. Eu li 2 livros dele, O Mito de Sísifo e depois A Peste. E na Peste, o Albert Camus fala sobre o principal desafio ser o de as pessoas pensarem. A peste, como toda situação limite diante da morte, diante de uma doença, quando a gente está num hospital, né, ou por nós mesmos estarmos com algum problema, ou acompanhando alguém, todo mundo entra em suspensão, né? A gente não toma nenhuma decisão enquanto não superar aquela situação. A pandemia, como a peste, ela é uma oportunidade para nós deixarmos de ser escravos das tarefas cotidianas, das inúmeras pequenas tarefas relacionadas à sobrevivência e refletirmos sobre o que de fato faz sentido para a vida e quais são as causas dessa pandemia e as causas da degradação socioambiental, as causas da nossa infelicidade, as causas de todas as iniquidades que nós e aqueles com os quais a gente convive estão submetidos. Então, eu diria que esse momento da pandemia, especialmente para aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa, porque não são todos. Tem muita gente que está tendo que trabalhar, de ir para a rua, continuar com as milhares de tarefas. Mas se a gente tiver 40% da população, fala-se que o desejável é que 70% da população esteja em casa, esteja buscando isolamento social. Esses números não estão sendo conseguidos, especialmente num país pobre e violentado, como é o Brasil, violentado por diversos motivos e maneiras, que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, nós não conseguimos os índices necessários de isolamento. Mas, pelo menos, as pessoas que estão conseguindo esse isolamento e essa oportunidade de colocar em suspensão as milhares de pequenas tarefas cotidianas e se dedicar a compreender as causas dessa situação que nós estamos vivendo. E eu imagino que mesmo as pessoas que estão precisando ir à rua, fazer todas as suas tarefas, também estão com a pulga atrás da orelha, também estão incomodadas. Se não tornam a questão da pandemia uma questão de opção por time de futebol, de dizer que está certo os que mandam nos isolarmos, ou estão certo aqueles que dizem que a pandemia é uma gripezinha,
mas se pensam com profundidade sobre o significado dela, essas pessoas também estão se colocando o desafio de interpretar as causas e as consequências desse momento que nós estamos vivendo. E interpretar as causas e consequências desse momento que nós estamos vivendo exige que compreendamos, primeiro, que ela não é a primeira e não será a última pandemia que nós estamos vivendo. E a tendência é que mais situações semelhantes a essa e com mais intensidade e frequência comecem a ocorrer. Então, os eventos climáticos extremos, que não podem ser caracterizados como uma pandemia, eles também nos colocam sob essa mesma situação de suspensão, de futuro roubado, um sentimento e uma sensação de que aquilo que nós estávamos planejando para o nosso futuro, que parecia estável, não é estável e dificilmente pode ser previsto com tranquilidade, com realização ao longo dos anos. E se essas situações vão estar ocorrendo em quantidade e intensidade cada vez maior, é necessário que a gente adote estratégias para enfrentá-las. Eu vou sugerir aqui, e prometo não me delongar muito nessa primeira provocação, algumas prioridades para o processo reflexivo, processo dialógico que nós podemos realizar com os nossos grupos, seja de sala de aula, tem muita gente obrigada a dar aula à distância, né, com as novas tecnologias sociais, então que pelo menos nós não nos tornemos reféns do conteudismo tradicional, a transmissão de conteúdo, e utilizemos os momentos de aula também para pensar junto com os estudantes sobre as causas e consequências desse momento que nós estamos vivendo e o que precisa ser feito para superá-lo. E aí, então, eu provocaria a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de promover diálogos, que façam esses diálogos a respeito da necessidade de promovermos uma revolução. Uma revolução no sentido mais profundo da palavra revolução, que é o sentido de transformação, de mudanças culturais, de mudanças de valores, de mudanças de sentido e de propósitos existenciais. A revolução que nós precisamos neste momento para enfrentar questões tão graves como a pandemia, a erosão da biodiversidade, as mudanças climáticas, a contaminação dos corpos d'água e tantas outras questões que não é preciso repetir aqui, é de uma profundidade que possibilite o enfrentamento no conjunto desses problemas. Não dá para nós continuarmos como bombeiro indo apagar fogo após fogo, querendo resolver os problemas causados pelo ministro que quer passar a boiada das transformações que ele quer fazer na legislação ou no arcabouço institucional duramente construído para proteger o meio ambiente no Brasil, mesmo que ainda ineficaz, mas que significou um avanço do processo civilizatório que nós vivenciamos aqui no Brasil. Pelo menos desde os anos 60, aí a gente pode incluir, inclusive, o período militar, como com a criação da SEMA, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, com a criação da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente em 1981, com a criação do Conselho Estadual do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ainda no período da ditadura militar, que agora está sendo desmontado.
né? O próprio CONAMA sofreu um enorme revés, os conselhos ligados à educação ambiental e a outras áreas, né, de organização da sociedade para participar da gestão pública estão todos sendo desmontados. Então, é um momento muito especial para nós pensarmos que o que está levando a todas essas degradações são causas que nos permitirão enfrentar a todas elas no conjunto, e não uma a uma, e quando a gente resolve uma, ganha uma, duas, três, quatro batalhas, o desgoverno e os interesses internacionais relacionados a manter o Brasil como um país de economia primária, meramente exportador, de força de trabalho barato, de bens minerais, de água e de produção agrícola, pecuária, a preços de banana, a preços aviltados, para que o resto do mundo sobreviva e, em especial, permita a concentração de riquezas nas mãos de uma minoria muito pequena que vive da especulação financeira. Então, se nós queremos deter esse processo, nós precisamos compreender as causas desse processo. E as causas desse processo exigem, ao serem compreendidas, exigem que nós promovamos transformações muito profundas no nosso modo de ser e estar no planeta Terra atualmente, no modo de organização das sociedades humanas e nos modos de produção e de consumo das sociedades humanas. Por isso que eu digo, o primeiro pensar, a primeira reflexão deve se debruçar sobre a necessidade de revolução. E a revolução sobre a qual eu estou falando, essa transformação profunda, ela se dá em 4 dimensões. Uma primeira dimensão relacionada, mais imediata, que eu resumiria numa palavra, que é o indignar-se, a revolução que recupera a nossa capacidade de se indignar com coisas que foram naturalizadas, que se tornaram óbvias. O Darcy Ribeiro tem um texto muito bonito chamado Sobre o Óbvio, né? Mostrando que coisas que foram naturalizadas não são naturais. Não é natural nós vermos pessoas dormindo na rua. Não é natural nós vermos pessoas sendo mortas, jovens sendo mortos porque são negros, ou porque são jovens e são inquietos e estão buscando outras atividades para além de ficar dentro de casa. Não é natural nós termos uma polícia que maltrata pessoas. Não é natural nós termos tanta criminalidade, vivermos num país onde morrem quase 70 mil pessoas por ano por homicídios, né, dos mais diversos tipos. Então, a primeira revolução que precisa ser feita é de recuperar a nossa capacidade de indignação, de desnaturalização. A segunda revolução importante de nós colocarmos no nosso diálogo com os grupos familiares, os grupos de convivencialidade, as salas de aula, é a revolução que incide sobre a conjuntura. Quais são as questões prioritárias para o nosso país, para o nosso povo, para a nossa gente, para a humanidade, para o planeta Terra? E aí vale a pena um mapeamento. Nós aqui na OCA, no Laboratório de Educação e Política Ambiental, aqui da USP de Piracicaba, definimos 9 prioridades, 3 tríades de prioridade. A primeira tríade é terra, teto e trabalho. Não é possível nós continuarmos a caminhar numa perspectiva inclusiva, numa perspectiva de todos os humanos terem direito ao nascer do sol, terem direito à vida plena, se não garantir... Digna, né? Oi? E digna, né? Digna, se nós não garantirmos terra, teto e trabalho para todos. E isso é plenamente viável e factível. Eu sempre dou o exemplo do número de moradias vazias no Brasil, moradia para alugar, para vender, alugar, vender, alugar, vender, não
as segundas moradias. Não estou nem entrando nessa polêmica se alguém deve ter direito a mais de uma casa ou não, mas moradias que não estão sendo utilizadas, que o proprietário quer alugar ou quer vender. Nós temos 7 milhões nessa situação de moradias. E nós temos 6,5 milhões de família morando na rua, ou em cortiço, ou em submoradia. Então, dá para resolver a questão de moradia, dá para resolver tranquilamente a questão de terra para todos. Se vocês fizerem cálculos, brincadeiras matemáticas no grupo, vendo quantos milhões de hectares que nós temos no Brasil, 850 milhões de hectares no Brasil, quanto que seria necessário para cada uma das 60 milhões de famílias que nós temos nesse país, terem, ou na área urbana ou na área rural, terra suficiente para produzir a própria alimentação ou para fornecer para terceiros, para o mundo inteiro, alimentos orgânicos, agroecológicos, de qualidade, que garanta, no mínimo, geração de trabalho e renda para essa população que produz com a terra, né? E trabalho. É vergonhoso nós termos um país com esses índices de desemprego que nós temos hoje. Isso precisa ser dialogado sob um monte de ponto de vista, de direitos trabalhistas que estão sendo eliminados, de trabalho não significar necessariamente emprego, mas se queremos emprego para todo mundo, como é que a gente garante trabalho para todo mundo, para que as pessoas possam ter empregos com menos horas de duração, para que todos tenham emprego também. Mas, então, esse debate a respeito dessa tríade, terra, trabalho e teto, é muito importante. A segunda tríade que nós temos enunciado, eu vou tentar ser mais rápido para não esgotar o nosso tempo de conversa. A segunda tríade, a gente tem falado, é saúde, educação e natureza, né? Saúde pública, educação pública de qualidade e acessível e gratuita a todos os humanos é fundamental. E natureza como um elemento novo nessa tríade que cada vez mais se percebe, se descobre, inúmeros estudos estão sendo feitos mostrando que o acesso à natureza é um direito fundamental para a saúde física e psicológica, para a saúde mental. Então, essa segunda tríade, depois, se alguém quiser, a gente pode aprofundar. E a terceira tríade é a que diz respeito à participação política, à comunicação e à espiritualidade. Nós temos dialogado sobre ser importante nesse processo reflexivo, dialógico que visa a revolução, nós promovermos o diálogo sobre a necessidade de todos poderem participar plenamente da questão política, dos acordos, dos pactos, todos terem o direito de comunicar. Então, a comunicação que nós falamos aqui não é só o direito de ser informado, que é importante, o acesso pleno a informações, mas também o direito a informar, a dizer o que acontece em cada grupo social, com cada pessoa. Então, todos os direitos de comunicação, de rádios livres, de meios de comunicação diversos e capilarizados em cada comunidade são fundamentais. E o terceiro elemento, que muita gente estranha, né, fala assim, mas como espiritualidade? Né? Espiritualidade naquele sentido que o Leonardo Boff fala, que o Papa Francisco fala, que o Edgar Morin fala, tantas outras pessoas falam, na perspectiva do cuidado com a vida, do cuidado com o outro. A espiritualidade laica, compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações. Eu disse 4 dimensões da revolução. A primeira, então, a de imediata, a segunda, conjuntural, com essas 3 tríades, a terceira, que nós chamamos de revolução cultural, né? Essa revolução cultural, que é aquilo que nós buscamos com maior profundidade, ela precisa entrar nos nossos diálogos, ela precisa ser buscada, ela precisa estar como um objetivo. Então, nós temos usado o mote dos Ecologistas em Ação, que é um grupo, uma entidade ambientalista da Espanha, que é por uma nova cultura da terra.
E nós temos dito por uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e do território. Até esses dias eu falei num grupo de partido político, né, sobre isso. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live com um outro grupo do Partido Verde, né, que está um grupo de fundação, dessas fundações que os partidos políticos têm para agregar conhecimento, conteúdo na formação política dos seus militantes. E quando eu falei isso, né, por uma nova cultura da terra e do território, um militante do partido falou, mas não é só da terra, não é só da agricultura, tem que ser dos oceanos, tem que ser de todas as outras dimensões. Eu falei, sim, é verdade, não é porque eu trabalho numa escola de agricultura que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu estou querendo repercutir uma fala da Vandana Shiva, que numa live para jovens, quando ela dizia que é muito importante dar materialidade a essa mudança cultural. Né? Esse comprometimento com a Terra, com o planeta Terra, precisa ganhar chão. Então, quando eu digo terra com T minúsculo, vai desde produção dos próprios alimentos, a atuação na cozinha, cuidado com as sementes, até atuações diversas por mobilidade urbana, por plantio de árvore nas cidades, por direitos das mulheres, direitos LGBTQI, direitos das minorias, né, dos povos nativos deste país, todas as lutas e ações cotidianas como uma materialização dessa nova cultura que passa por essa mudança de postura no nosso cotidiano, especialmente no nosso território de atuação, o que vai apontar para uma perspectiva de atuação local. Né? E aí eu falo da nossa quarta dimensão da revolução almejada, que é essa atuação local no território que precisa e pode se materializar em novos pactos, em novas pactuações. Então, nós do campo da educação ambiental, em especial, devemos e podemos nos comprometer com uma perspectiva municipalista libertária, capaz de construir projetos político-pedagógicos municipais, projetos políticos pedagógicos de educação ambiental que pactuem entre todos os munícipes, entre todos os moradores daquele município, uma estratégia de construção de um município libertário, um município comprometido com o bem comum, com a dignidade humana, com a inclusão radical de todos, humanos e não humanos, com a superação desse modo de vida predatório dos outros seres que coabitam o planeta conosco, dos sistemas naturais. Então, como é que a gente constrói esse novo pacto? Vamos materializá-lo em projetos políticos pedagógicos, em especial nesse campo da educação ambiental, projetos políticos pedagógicos que explicitem como é que nós vamos fazer educação ambiental contextualizada naquele território que nós vivemos. E aí, talvez por eu estar falando demais, eu paro aqui e, se houver interesse, aí eu conto um pouco mais sobre o que seria esse projeto político-pedagógico territorial de educação ambiental. Obrigada, Marcos. É muito bom te ouvir, né? E quando você traz agora essa questão das 4, né, revoluções para a gente fazer, quer dizer, uma está articulada à outra, né? Porque quando você fala revolução cultural da questão do território, já traz ação política em questão de pacto, e como vamos pensar assim, não sei se eu poderia dizer assim, mas como uma estratégia ou como uma ação, pensar os projetos políticos pedagógicos dentro desse espaço, ou seja, dentro desse território, é uma possibilidade que nós, enquanto educadores ambientais, podemos utilizar da transformação, né? Por meio da participação e da ação política.
se você puder falar até um pouquinho mais do PPP, é interessante, porque eu acredito que seja essa forma de atuação, enquanto nós, educadores ambientais, no nosso espaço. Porque, né, eu tive várias questões para te fazer também, eu estou tentando ler aqui também, ao mesmo tempo. Alguém também falou para você falar um pouquinho do PPP ali antes, e eu até tinha pensado, tipo assim, né, como é que a educação ambiental ela contribui no sentido dessas práticas, nesse novo cenário, que você já falou, eu também comentei antes, né, do cenário de adversidade, como é que a gente pode criar alternativas, como é que a gente pode criar mecanismos para combater essas adversidades, tanta negação e etc., né, que não vou tocar aqui no assunto, senão a gente vai longe a conversa. E eu acho que talvez esse PPP que você traz para a gente, mediante esses 4 itens, né, da revolução, que você nos provoca enquanto como a gente pode transformar, como que a gente poderia fazer isso no sentido mais local, então, territorial, né? Pensando no território, pensando na participação política, todos aqueles itens que você abordou até o momento. Beleza. Por exemplo, vocês em Tupã, conseguirem juntar, né, fazer um chamado, um chamamento às forças comprometidas com a vida, com a dignidade humana, para se unirem, para dialogarem nesse momento por meios virtuais, mas eu espero que em breve a gente consiga se juntar fisicamente, para conversar sobre como que nós podemos atuar em Tupã, ou na região, em alguns municípios aí da região, para que tenhamos um processo de transição educadora comprometido com a construção de sociedades sustentáveis. Sociedades que superem a pandemia, o pandemônio e todas as mazelas do atual modo de vida. Aí, esse grupo começa a dialogar sobre várias coisas. A tendência é fazer uma chuva de ideias e vir tudo, né? Vira terapêutico o grupo no início, né? Todo mundo quer falar de tudo que tem que ser feito. Bacana. Após... Ainda mais, Marcos, a gente quer falar... Ainda mais agora, né? Em isolamento, a gente... Isso, e vai ter gente querendo ir para ação direta, tem gente querendo filosofar, etc. Nós temos que ter aí uma dinâmica de sistematizar, de acolher todas essas contribuições e começar a construir um projeto político-pedagógico que permita a todos se identificarem nele, desde a filosofia, desde a utopia que é enunciado por todos e por cada uma das pessoas, buscando o núcleo fundamental dessa utopia, dessa filosofia, e que é algo que não é rígido, estanque. Essa filosofia, essa utopia, vai sendo revisitada, vai sendo refinada, tudo, mas é uma dimensão que as pessoas vão trazer, e pessoas vão trazer contribuições do campo religioso, do campo científico, do campo político, e todas são acolhidas e vão construindo esse arcabouço de repertório do horizonte que está sendo buscado. Então, assim, desde a filosofia até a pedagogia. Vai ter proposta sobre como é que é a nossa intervenção pedagógica, educadora, capaz de promover esse processo de transição. E aí nós vamos também alinhavar sugestões para o projeto político-pedagógico ter a intervenção educadora. Passando por incidência em política pública, o grupo vai pensar, então, como é que incide em política pública para dar escala, porque a tendência da reflexão pedagógica é ficar no micro, no pequeno, como é que a gente faz, que palavras que usa, que material que usa, vai usar vídeo, não vai usar vídeo, vai usar cartilha, não vai usar cartilha, etc. É importante, mas não é suficiente. É necessário que o grupo pense como é que dá escala, perenidade, continuidade,
por políticas públicas. Aí o grupo vai ter que entender o que é política pública, quais são os instrumentos. A política pública não se restringe, apesar de ser importante, às normas, à legislação, às normas legais, mas não se restringe a isso. Quais são os outros instrumentos de política pública? É o zoneamento ecológico-econômico? É o licenciamento, a fiscalização? É a comunicação? Todos os instrumentos de política pública o grupo vai alinhavar como parte da estratégia de transformação do município na direção de ser uma sociedade sustentável. E a quarta dimensão, que é importante na construção do projeto político-pedagógico, é não negligenciar com os conteúdos específicos. Então, certamente vai ter gente trazendo a prioridade em cima de resíduo sólido urbano, ou em cima de saneamento básico, de águas servidas, ou sobre as mudanças climáticas, ou sobre a proteção dos animais. Todos esses campos de conteúdo, eles vão sendo sistematizados por serem campos de conteúdos específicos importantes para aquele grupo, naquele município, naquele território, e aí vai se visualizando as formas de atuar. Aí tem, né, os passos clássicos na construção de um PPP, né, que vão ser visitados, dialogados, vamos ver se são apropriados ou não, mas eles vão construindo uma estratégia de atuação para que nós consigamos incidir na mudança cultural. Né? É dito em vários espaços um provérbio que vem de algum país africano, que eu não sei qual é, que fala que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Então, não se pode jogar nas costas da escola e dos professores a responsabilidade de educar uma criança. Muito menos a responsabilidade de educar toda a municipalidade, toda a cidadania, adultos, crianças, jovens, idosos, todos nós precisamos ser educados. E para fazer esse processo educador, é necessário que a gente o compreenda como permanente, continuado, articulado e com a totalidade dos habitantes daquele município. Então, como é que a gente constrói uma estratégia educadora que incida junto à totalidade dos habitantes do município? Vamos usar os meios de comunicação de massa, vamos usar as escolas, vamos usar os sindicatos, vamos usar as igrejas, e aí nós vamos ter que estabelecer estratégia, vamos chamar todos os líderes religiosos para promover um diálogo. Quantas igrejas tem no nosso município? Quantas pessoas professam alguma fé? É possível nós dialogarmos com todos eles para que essa dimensão da religiosidade esteja presente no desafio educador ambientalista? E aqueles que não professam nenhuma religião, como é que a gente dialoga com eles? E fora da dimensão religiosa do viver cotidiano, quais são outras dimensões importantes? E a do trabalho, como é que a gente dialoga com os sindicatos? Como é que a gente dialoga com os patrões, né, os donos dos meios de produção? Como é que a gente promove um processo educador ambientalista permanente, continuado, articular? Aí isso vai resultar no projeto político-pedagógico daquele território. E esse processo de construção do projeto, ele é um processo educador em si. Né? As pessoas que estiverem mais comprometidas já vão se educando. E elas precisam e podem estabelecer uma perspectiva de capilaridade, para que, além desse núcleo inicial de construção do projeto político-pedagógico, todo o município esteja comprometido com a construção desse diálogo sobre o projeto político-pedagógico. E aí nós vamos, que nem aquela brincadeira de pirâmide, né? Eu falo com 5, esses 5 falam com mais 5, e aí a gente consegue chegar na totalidade dos munícipes. Sim, Marcos. A gente vê que essa questão do processo da capilaridade, principalmente quando você coloca aí no sentido do educar em conjunto, é educar coletivamente, né? Porque a partir do momento que você faz esse movimento de a gente poder
está acolhendo o que as pessoas falam, né? Esse diálogo acolhedor, mas uma escuta atenta, no sentido de trazer uma ação política como estratégia de atuação na localidade, nesse território, a gente está se educando de forma coletiva, na convivência, no diálogo. Isso é importante e também eu acho que hoje é fundamental, né, estabelecer esse diálogo, porque as adversidades que são postas para nós são muitas, né, hoje, porque são divisões muito extremas, né, e que, de uma forma, acredito que chega nesse diálogo, afeta esse diálogo, né, no sentido de afetar. Então, a gente está sendo impactado por essas diversidades aí, e essa é uma alternativa que é muito interessante para a gente movimentar, assim. Nós somos uma rede de educação ambiental da Alta Paulista, que é a região extremo-oeste de São Paulo, né? Então, são várias cidades que é um grupo que já vem se organizando um pouco em relação a esse movimento. Até o movimento Adamantina, aqui mais ao extremo, que estão trabalhando com fortalecimento de negócios locais, né? No sentido de evidenciar o artesanato, evidenciar esses grupos, né? Essa minoria, no sentido de evidenciar o trabalho dessa região. Então, é um trabalho que está sendo feito, até liderado por uma professora colega nossa, Isabel Castanha Gil, e que me parece que vai nesse sentido, mas a gente precisa organizar um pouquinho mais enquanto estratégia de atuação, né, para atuar realmente nesse espaço. E a capilaridade tem que fluir, né, para esse movimento também. Marcos, é muito bom, né? Não sei se alguém fez uma pergunta aí, não sei, a Monique, se alguém está acompanhando aí, eu não consegui ler tudo, porque eu estava tão prestando atenção aqui no professor Marcos, né, tão importante. Dentro dessa ação local que você colocou também, das 4 revoluções, a gente está vendo que todo mundo vem falando do novo normal, né, de alguma forma. Como que seria esse novo normal para você no campo da educação ambiental? Seria esse caminho que você está colocando das revoluções? Ou tem algo a mais que você acha que a gente também tem que pensar no sentido de pensar, refletir e agir, né? O novo normal que eu desejo não é necessariamente o que eu estou antevendo que vai acontecer, né? Porque mal se falou em flexibilizar o isolamento social, já havia fila de pessoas no shopping center querendo comprar, e infelizmente a ruptura com esse velho normal ela exige uma atuação muito profunda, pelo bem ou pelo mal, né? Se não for pelo bem, outras pandemias iguais a essa, vão estar ocorrendo e vão acabar forçando as pessoas a pensarem o que seria um normal sustentável, um normal que permita a continuidade da vida para os nossos descendentes, um normal que permita uma boa qualidade de existência para todas as pessoas, né? Então, esse novo normal que eu desejo, eu acredito que ele pode ser construído e precisará ser construído junto com esse velho normal que vai continuar se manifestando, inclusive com gente defendendo que ele seja mais velho ainda, né? Que ele seja um normal dos tempos feudais e coisas mais terríveis, né? Esse novo normal que vai ser construído com essa sociedade ainda velha, mas ele pode ganhar, ele pode entrar em ebulição, ele pode ganhar mais densidade à medida que nós consigamos participar de articulações comprometidas com essa visão de mundo inclusivo, de mundo sustentável, de sociedades capazes de conviver com as demais espécies sem explorá-las de forma absurda, como nós temos agido. Então, esse novo normal, ele passa especialmente por valorizar a economia circular. Então, o exemplo que você estava dando, né,
de aí na região se valorizar o artesanato, se valorizar a economia circular, a produção local. Esse novo normal pode passar por aí e compete a nós fortalecermos isso. Existe hoje no Brasil uma articulação muito boa chamada Fórum Popular da Natureza, que está permitindo o diálogo entre organizações antigas e consolidadas, como os sindicatos, as centrais sindicais, com organizações mais novas, como os movimentos sociais, tipo MST ou MTST, e outros movimentos e organizações de proteção ambiental, universidades. Aqui em Piracicaba, nós estamos junto com o pessoal da Unicamp e buscando a adesão de outras universidades para fortalecer o Fórum Popular da Natureza. Aqui nós criamos o núcleo PCJ, né, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, dessa bacia hidrográfica, do Fórum Popular da Natureza, comprometida com esse diálogo sobre o que é natureza. Como é que nós, sendo natureza, podemos nos proteger, protegendo a natureza, né? E então vai desde um diálogo conceitual até formas de atuação. Então, agregar e incentivar pessoas a se agregarem em iniciativas como essa do Fórum Popular da Natureza e outras lutas sociais diversas, me parece que é um dos desafios para que esse novo normal seja emulador de uma nova sociedade. Ainda viveremos e conviveremos com o velho normal, mas cientes que há possibilidade de construirmos sociedades sustentáveis. Agora, se nós não conseguirmos romper com essa inércia que nos abateu diante de tantas iniquidades do cotidiano, aí nós vamos viver plenamente o velho normal e só diria que plenamente, porque o viver eu não sei se será por muito tempo, não só para mim, que tenho mais de 60 anos, aliás, nós estamos criando um movimento dos sexagenários pela Revolução. Ele se chama Revolução 21. Nós vamos lançar esse movimento no dia 21 de junho, agora, que é um dia do solstício de inverno, é um dia de lua nova, é um dia mais escuro do ano, e nesse dia nós estamos convidando as pessoas a irem para as ruas, sozinha ou em pequeno grupo, e se fotografarem com luzes, né? Luzes de Diógenes, né? Daquele personagem da Grécia Antiga que andava com uma lamparina e as pessoas perguntavam para ele, mas o que você está fazendo, Diógenes? Ele falou, estou procurando um humano íntegro, algum ser humano comprometido com a vida, comprometido com a integridade, com a verdade, com valores que estão um pouco esquecidos entre nós. Então, cada um de nós vai ter que encontrar a forma de, nesse novo normal, contribuir para a construção de uma nova sociedade. Seja entrando nesses grupos e articulações que já existem, nesses movimentos sociais, seja criando grupos com a sua família, com a sua tribo de convivencialidade, com o time de futebol, com as pessoas com as quais a gente tem afinidade e que nós podemos, além de falar abobrinha, né, de brincar, de fazer as coisas salutares, as festas, etc., também conversar sobre coisas como essa, de como é que será o novo normal e como é que cada um de nós, cada grupo, pode contribuir para a construção dessas sociedades sustentáveis, dessas sociedades almejadas. Marcos, muito bom, muito obrigada. Eu estou aqui olhando o tempo, falta só 3 ou 4 minutos, tá? A sua fala é muito importante para a gente, ela traz uma lucidez, traz também, assim, provocações para que cada um dentro do seu espaço possa realmente fazer algo, né? No sentido de melhorar e de levar para as pessoas um pouco
dessa reflexão que é tão importante. Depois você divulga para a gente, aí no dia 21, que a gente repassa aqui para a Sala Verde, para o grupo, tá? Tá bom. Se você puder. Rapidamente, que o pessoal me mandou algumas coisas, dizendo assim, que se você quiser falar nesses últimos minutos, primeiro eu queria só agradecer a todo mundo que está aí, agradecer ao Marcos pelo carinho e por aceitar esse convite nosso. Se você tem alguma publicação para eles lerem mais sobre tríade, onde buscar, a Kelma também lá de São Paulo, né? Ela colocou para você, se você pudesse falar, mas não vai dar tempo, né, Kelma? Mas só para te colocar, se você pudesse falar do PPP para a cidade de São Paulo, que é a realidade do Picupã, obviamente. E também a última questão aqui é se a educação mental crítica seria a melhor vertente nesse cenário. A gente tem aí 3 minutinhos. Sim, certamente exige-se criticidade para a educação ambiental. Então, a educação ambiental crítica não como uma bíblia, não como uma receita de bolo, mas como uma instigação para a gente ser contextualizado, histórico, crítico, etc. Para São Paulo é um país, né, maior que Portugal, né, a cidade de São Paulo. Mas também aí segmentar o município e encontrar formas de construir esse PPP de forma capilarizada. E qual que era a outra questão que você falou, que eu falei aqui? Preciso... publicações, se você tiver como... Publicações é só colocar no Google meu nome, o nome da OCA, laboratório. As últimas publicações, todas elas aparecem com facilidade, lives que eu tenho feito também. Aí é tranquilo encontrar. Marcos, você vai fazer amanhã a live? Amanhã... Quer divulgar? Então, eu sei que amanhã é com o Partido Verde e depois de amanhã é com a Secretaria Estadual de Mato Grosso, a FIEI de Mato Grosso. Eu esqueci o nome da fundação do Partido Verde, mas eu posso mandar para vocês, se tiver uma forma de socializar com os demais. Eu ponho no Instagram, então, pessoal. Quem quiser saber mais e acompanhar, para ir, né, refletindo junto com o Marcos, eu coloco no Instagram. Beleza. Marcos, acho que falta um minuto aqui. A gente agradece imensamente você, via Sala Verde REAP, via todo o nosso histórico e os seus esforços para a educação mental dentro do país, do Brasil, né? Quando você esteve à frente também, a gente, enquanto rede, eu estava na época junto lá com a REA Paraná, né? E a gente viu o quanto que foi interessante esse movimento de capilaridade dentro das redes, né? Nos seus espaços territoriais. E podendo contar com você aqui no extremo oeste de São Paulo é muito importante para nós, né? Principalmente nesse momento com tanta diversidade aí que a gente está enfrentando, que o cenário não é nada positivo, né? Mas que a gente precisa ter resistência e ação coletiva. Então isso é muito importante. Beleza, Angélica. Obrigada. Eu que agradeço e continuaremos juntos. Tá bem. Tchau. Um grande... Pessoal, muito obrigada a todos e a todas. Obrigadão. Tchau, Marcos. Tchau. Beijo, tchau.